Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma alegria recebê-los aqui, uma honra, para nós darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Você sabe que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos parando alguns minutos da nossa semana para estudarmos importantes verdades que nos é apresentada no livro do Apocalipse. Hoje nós estamos no estudo de número 4. Os outros 3 estudos, caso você perdeu, foi criada uma playlist no nosso canal onde você poderá acompanhar os outros estudos e assim você ter um conhecimento mais amplo acerca do livro do Apocalipse e dos eventos finais em que estamos estudando aqui no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, eu deixo o convite mais uma vez para que você possa se inscrever, se você quiser, é claro. E também, se você gostou, está gostando, está curtindo o nosso conteúdo, os nossos estudos, que você possa compartilhar com seus amigos e assim a gente possa criar uma rede de estudos da Palavra de Deus, para que mais pessoas possam ser abençoadas e estejam preparadas para a volta de Jesus Cristo, que a gente sabe que está muito próximo de acontecer. Tá bem? Então não perca o estudo de hoje. Hoje nós estaremos estudando a respeito dos capítulos 5 e 6 do Apocalipse, que fala sobre os 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o livro selado nas mãos do Cordeiro. Então, que simbologias são essas? A gente vai aprender um pouco mais a respeito disso na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe e que possa ser proveitoso esse estudo para mim e também para você. Não perca. Bom, meus amigos, então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje nós estaremos estudando a respeito dos 7 selos, estaremos aprendendo um pouco a respeito aí do que significam esses selos, o que acontece quando cada um desses selos é aberto. E como de costume, antes de nós iniciarmos aqui os nossos estudos, nós temos por hábito fazer uma oração, convidando o Espírito Santo para que ele possa dirigir aqui a nossa leitura, os nossos estudos e que ele possa nos conduzir a toda a verdade. Então, eu quero convidar você, se possível, onde você estiver, fechar os seus olhos e curvar a sua fronte para que possamos orar a Deus. Nosso bom Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra. Ao abrirmos a Bíblia, Senhor, no livro do Apocalipse, estudaremos hoje os capítulos 5 e 6, a respeito dos 7 selos, que o Teu Santo e Bom Espírito nos conduza à verdade, Senhor. Que possamos aprender e não somente isso, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendermos e tomarmos decisões na nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Então, meus amigos, nós estudamos na semana passada a respeito da visão que João teve do trono de Deus. Vocês estão lembrados? Se você não assistiu, assista. Está disponível aí o estudo de número 3 na nossa playlist de estudos do Apocalipse no canal Cidadão Celestial. E ali João, então, ele teve uma visão do trono de Deus. Ele teve uma visão acerca dos acontecimentos ao redor do trono. Então, essa visão que João teve, né, do trono de Deus, ela é introdutória para nós compreendermos, então, a respeito do livro selado nas mãos do Cordeiro, certo? Então, quando a gente vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 1, está escrito o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, nós entendemos aqui por ser Deus, um livro escrito por dentro e por fora,
de todo selado com 7 selos. Então aqui João teve uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, e ele estava selado com 7 selos. Quando a gente vê essa palavra selo, nos vem à mente essa imagem. Hoje em dia, caiu em desuso até, né? Poucas pessoas utilizam, não sei se você utiliza cartas postais, né? E a gente tem essa imagem de selo, né? Quando a gente vai ali, quando a gente precisa enviar uma correspondência, e a gente precisa comprar um selo para que os correios eles possam enviar essa correspondência. Só que nos tempos bíblicos, e é importante que a gente entenda isso, né? É uma das chaves para nós entendermos e compreendermos, interpretarmos de forma correta a Bíblia, é nós entendemos o contexto da época. Então, nos tempos bíblicos, um selo, ele tinha uma conotação diferente. Esse livro que o Apocalipse apresenta, né, um livro misterioso, fechado com 7 selos, o selo na época de João, e principalmente na época do Antigo Testamento, ele não tinha por objetivo postal, por exemplo, né? Você colocar uma carta, colocar o selo e endereçar uma carta para alguém. Mas ele tinha uma conotação de um documento oficial mesmo, ok? E quando eles colocavam o selo nesse documento, não era qualquer pessoa que poderia romper esse selo, era como se fosse um lacre, na verdade, né? E não era qualquer pessoa que podia romper o selo e ter acesso ali ao conteúdo do documento. Então é mais ou menos esse o contexto, e você veja que o texto que a gente acabou de ler, ele está dizendo que na mão daquele que estava sentado no trono, na mão direita, existia um livro. Então não era uma carta que tinha ali, sim um livro, ou rolo, né? Naquela época não existiam livros como a gente tem hoje, né? São livros impressos, a imprensa ela veio existir na Idade Média, por volta ali do ano de 1500 e pouco, através da prensa de Gutenberg, né? Nessa época, os livros eles eram rolos, pergaminhos, manuscritos. Então é mais ou menos esse o contexto em que João vê esse livro misterioso na mão de Deus, na mão daquele que está sentado no trono. Então o texto continua dizendo o seguinte: um anjo pergunta, vi também, no Apocalipse 5, verso 2, um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então você veja que não é qualquer pessoa que pode abrir esse livro, aquilo que eu mencionei agora há pouco. E o texto continua: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. No verso 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então você veja que João, ele começou a chorar porque esse livro, ele parece ter um conteúdo que é importante para nós. E esse conteúdo ele precisava ser revelado. Só que ninguém foi achado digno de abrir o livro. E o texto diz que ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem um anjo poderia abrir, nem os 24 anciãos, que nós estudamos no estudo passado, né, a respeito do trono de Deus, e tivemos ali uma ideia baseada na palavra de Deus, que esses 24 anciãos são pessoas que participaram de uma ressurreição especial, ou seja, estiveram aqui na terra, e por ocasião da morte e ressurreição de Jesus, eles foram ressuscitados e foram levados ao céu, como as primícias do sacrifício de Jesus. Só que essas pessoas também não eram dignas de abrir esse livro. E aí João chorava muito, ficou desesperado, porque esse livro precisa ser aberto, ele é importante para nós. Quando um dos anciãos disse para ele:
que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse leão da tribo de Judá? A raiz de Davi. Veja aqui, no verso 5, no capítulo 5, versos 7 a 9, está escrito: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui o próprio texto do livro do Apocalipse está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele é digno de abrir o livro, né? Ele tomou o livro da mão de Deus que estava sentado no trono, e ali segue-se uma cena de adoração. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos eles começaram a adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus morreu na cruz. E com o seu sangue, ele nos resgatou. Louvado seja Deus por isso. E é interessante que quando nós estudamos o capítulo 4, no estudo da semana passada, toda a hoste angelical, os 24 anciãos e os seres viventes, eles adoravam a Deus, porque Deus é o Criador. Já no capítulo 5, eles adoram a Jesus Cristo, o Deus Filho, porque ele é o Redentor. Ele morreu na cruz e com seu sangue ele nos resgatou da perdição. Que cena maravilhosa, não? Então aqui nós temos a introdução a respeito da abertura do livro com esses 7 selos. Então o problema está resolvido. João chorava porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, e então João, ele recebe a informação de que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né, como diz lá no evangelho do próprio João, ele mesmo escreveu isso. Então você veja que esse título, o Cordeiro de Deus, ele é aplicado diversas vezes a Jesus Cristo. Nos evangelhos, no próprio livro do Apocalipse é bastante aplicado também. Ok? Então, o Cordeiro abre o livro selado. Jesus Cristo, então, por ter morrido na cruz, ele nos comprou. E veja que interessante que este livro, este rolo selado com esses 7 selos, nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, os estudiosos, os teólogos, eles nos dão uma informação de que uma pessoa, quando comprava uma propriedade, uma terra, por exemplo, a certidão, a escritura daquela terra era exatamente um livro, um rolo, né, com um selo. Então a pessoa ela adquiria aquela propriedade e ela então, como escritura daquela propriedade, ela recebia então um rolo com um selo. E então ela poderia romper aquele selo, e aquilo significava legalmente que ela passava a ser dono daquela propriedade. Agora é interessante que, quando o Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador, ele criou este mundo, ele deu a Adão, que podemos entender Adão como sendo o primeiro, né, dos seres humanos, ele deu o domínio da terra a Adão. E ele diz lá no texto do livro de Gênesis, você pode ler depois, que ele sujeitou todas as coisas a Adão. Só que Satanás, ao enganar a humanidade, usando o expediente do engano, né, enganou Eva e depois também, por conseguinte, a Adão, Satanás usurpou essa posição de domínio da terra de Adão. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele recuperou o domínio da terra. Então, nós podemos entender essa cena, tanto do capítulo 4 quanto do capítulo 5, posterior à ascensão de Jesus Cristo ao céu após a sua morte na cruz. E aí, então, ele recebe o livro selado, porque através da sua morte e ressurreição, ele recuperou o domínio da terra perdido por Adão.
Então, nós podemos entender também, simbolicamente, que este livro selado, ele representa é como se fosse a escritura da terra que Jesus está recuperando, uma vez perdida por Adão no Jardim do Éden. Então, isso é muito interessante, são detalhes aí que a palavra de Deus vai nos revelando, né? E o próprio texto, ele diz que Jesus Cristo foi morto e com teu sangue compraste para Deus, ou seja, ele recuperou a possessão da terra e também das pessoas, obviamente aquelas que aceitam o seu sacrifício. Então, vamos então para a abertura aí do primeiro selo. Uma outra coisa que é importante nós destacarmos neste estudo é que a profecia, as profecias do livro do Apocalipse, elas vão se ampliando. Então, nós vamos perceber que esses 7 selos, eles são paralelos às 7 igrejas. Nós estudamos aqui a respeito das 7 igrejas, entendemos que cada igreja representa um período da história do cristianismo, desde os tempos de João até a volta de Jesus. Cada igreja daquela representa um período, e a gente vai perceber que os selos são exatamente esses mesmos períodos. Só que agora a palavra de Deus vai ampliando os acontecimentos, vai nos dando uma visão mais ampla né, dos acontecimentos das 7 igrejas, e conforme vão abrindo 7 selos, outras coisas vão acontecendo nos mesmos períodos. Quando nós estudarmos a respeito das 7 trombetas, será o estudo de número 6, nós vamos estudar depois na semana que vem, a respeito dos 144.000, capítulo 7, depois chegaremos no próximo estudo, depois dos 144.000, a respeito das 7 trombetas. E nós vamos perceber que as 7 trombetas estão em paralelo com as 7 igrejas e os 7 selos. E quando as trombetas são tocadas, vai-se então ampliando a visão e nós vamos tendo mais detalhes desses períodos, desde os dias de João até a volta de Jesus. Então, a abertura do primeiro selo está lá no... Agora nós já entramos no capítulo 6, no verso 2, diz o seguinte: vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, no verso 1, eu estou com a minha Bíblia aqui, está dizendo o seguinte: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. E aí o verso 12 que nós acabamos de ler, que mostra um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo representa justamente o período do ano 31, a morte de Jesus na cruz, até o ano 100, é a morte do último apóstolo, o apóstolo João, que está em paralelo com a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, essa igreja era uma igreja vitoriosa, né? Essa igreja, veja que quando os apóstolos eles iniciaram ali na igreja primitiva a pregação do evangelho, eles conseguiram fazer com que a igreja atingisse um número de cerca de 6 milhões de cristãos. Por isso que o texto está dizendo que é um cavaleiro branco, porque o branco representa a pureza e a fidelidade à Bíblia. Então, quando os apóstolos eles pregavam o evangelho na sua mais pura essência. Nós percebemos isso também quando a gente vai ler a carta no capítulo 2 de João aos Efésios, né? A carta de Jesus Cristo, na verdade, escrita por João, endereçada à igreja de Éfeso. Então, esta abertura do primeiro selo, mostrando esse cavalo com uma coroa que também representa a vitória. O apóstolo Paulo, ele diz lá nas suas epístolas que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Eu não lembro aqui exatamente o texto, mas você pode pesquisar depois e ler esse texto, porque os apóstolos e os discípulos de Jesus Cristo, eles conseguiram pregar o evangelho praticamente a todo o Império Romano da época. Né? Então, por isso que a igreja, a doutrina pura de Jesus, ela se espalhou de forma muito rápida, e 6 milhões de cristãos naquele tempo é realmente uma grande vitória para o evangelho. Então, partimos agora para o segundo selo.
Em Apocalipse, no capítulo 6, verso 4, está escrito o seguinte: saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Então, o cavalo branco do primeiro selo representa a pureza, né? O cavaleiro com a coroa representa a vitória, e o arco na mão representa o evangelho sendo pregado a todas as pessoas do mundo habitado de então. Já o segundo selo, o segundo cavaleiro, quando a gente vê a cor vermelha, logo nos vem à mente a cor, logo nos lembra o sangue, né? Ele está com uma espada na mão. Então, o segundo cavaleiro, ele está em paralelo com a igreja, de Esmirna. E lembra quando nós estudamos lá na semana retrasada, né, a respeito das 7 igrejas, no verso 10 está dizendo: não temas as coisas que tem de sofrer. Esta carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos a provas, e terei tribulação de 10 dias. Então nós entendemos aqui que houve um período de perseguição, conforme a igreja ela foi crescendo, o Império Romano contra-atacou, porque eles não aceitavam o cristianismo, não aceitavam a doutrina de Jesus Cristo. Os imperadores romanos, eles reclamavam para si adoração, eles queriam ser adorados como deuses, fazia parte da religião pagã do Império Romano. Então eles começaram a perseguir os cristãos e houve muito derramamento de sangue. Só que quanto mais eles perseguiam a igreja, quanto mais eles perseguiam e matavam, os cristãos eram martirizados no Coliseu Romano, por exemplo. Muitos cristãos foram mortos no Coliseu. Inclusive o Papa João Paulo II, pouco antes da sua morte, no ano de 2004, ele esteve no Coliseu falando a respeito de quantos cristãos foram martirizados ali, na época do Império Romano. Então, realmente houve muita perseguição e muito derramamento de sangue. Por isso que João, quando vê a abertura do segundo selo, é apresentado, então, um cavalo vermelho com uma espada na mão, que representa esse período de 10 dias que nós entendemos em profecia como sendo 10 anos literais, que foi o auge da perseguição ocorrendo do ano 303 até o ano 313. Então, aqui nós temos mais algumas informações complementares. Na época das perseguições pelos Césares, que eram os imperadores romanos, muito derramamento de sangue, discórdia, discussão, controvérsia. À medida que a pregação do evangelho ela avança, Satanás ele não vai deixar isso barato, né? Então, os principais agentes digamos assim, que Satanás usa para frear a pregação do evangelho, ou é perseguição ou é sedução. No Apocalipse isso fica bastante evidenciado. Ou ele seduz ou ele persegue. Então, ele perseguiu, só que quanto mais ele perseguia os cristãos, quanto mais os cristãos eram mortos, mais o cristianismo crescia, então ele mudou a sua estratégia. Veja que muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então, aos poucos, conforme o evangelho foi sendo pregado, muitos gregos, romanos e gentios que eram pagãos começaram a entrar na igreja, mas eles não abandonaram as suas práticas, os seus velhos costumes pagãos. E isso começou, então, a corromper a doutrina verdadeira e pura que era pregada pelos apóstolos e pelos cristãos que foram dando continuidade após a morte dos apóstolos. Então, nós chegamos aqui à abertura do terceiro selo. E nós temos alguns símbolos aqui para entender. Vamos ler o texto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão.
e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, como que a gente pode entender aqui esses símbolos? A cor dos cavalos, as cores dos cavalos, elas nos ajudam a compreender o texto. Então, por exemplo, quando a gente tem um cavalo branco no primeiro selo sendo aberto com uma coroa na cabeça, e a gente já entende que o cavalo branco representa a pureza, o cavalo preto, por sua vez, ele representa exatamente o contrário. Representa a cor preta, né? Representa a impureza neste contexto aqui da palavra de Deus. Então, representa um período em que o cristianismo, conforme ele foi se popularizando, foi aumentando a despeito das perseguições que sofreu, muitas pessoas foram se convertendo ao cristianismo, porém não abandonando as suas velhas práticas pagãs. A doutrina, aos poucos, ela começou a ser corrompida. Quando a gente vê essa balança na mão do cavaleiro, significa que ela tem 2 significados, na verdade. O primeiro, a balança, ela pode ser entendida como um sinal do juízo de Deus. Ou seja, a partir do momento em que a gente começa a se afastar da verdade, nós corremos o risco de não sermos aprovados no juízo. Então, isso é um sinal de advertência. Existem alguns símbolos aqui que são apresentados como uma medida de trigo por 1 denário. Então, vamos entender isso daqui. O trigo, na época bíblica, era o principal alimento das pessoas. Digamos assim, era o alimento mais nobre. E a cevada era o alimento mais inferior, que as pessoas mais pobres utilizavam. 1 denário, nós podemos entender como era o salário de um dia de trabalho. Então, a pessoa ela trabalhava num trabalho qualquer, ela recebia no final do dia 1 denário, que era a moeda corrente da época. Com 1 denário, a pessoa conseguia comprar 1 medida de trigo e conseguia comprar 3 medidas de cevada. Ou seja, a cevada, com 1 denário, você conseguia comprar uma quantidade maior, porém, ela não te sustentava, porque é um alimento, um nutriente inferior ao trigo. E o trigo, na palavra de Deus, Jesus Cristo, ele utiliza o símbolo do trigo como sendo os cristãos verdadeiros, aqueles que guardam os seus mandamentos e a fé em Jesus. Então, aqui a gente pode entender que o trigo, por ser a doutrina pura, representando, né, a doutrina pura, o evangelho puro, a palavra de Deus na sua essência, ela estava em falta. E aí a gente aplica aqui um princípio de economia, que é a tal da lei da oferta, né, da demanda e da procura. Quando uma coisa ela é escassa, ela se torna mais cara. Quando você tem grande quantidade, se torna mais barato. É uma coisa até meio lógica. Então aqui a gente entende dessa forma. A palavra de Deus, ela estava em falta. E a cevada, que representam as doutrinas falsas, o cristianismo misturado com o paganismo, ele começava a ficar em abundância maior. Por isso, então, que o texto ele apresenta que com 1 denário você conseguia comprar 3 medidas de cevada. Só que, meus amigos, a doutrina falsa, a verdade misturada com mentira, a verdade misturada com erro, ela não te sustenta. Por isso que o texto ele apresenta esse simbolismo. E quando diz não danifiques o azeite e o vinho, nós temos outros 2 símbolos importantes aqui. O azeite na palavra de Deus, quando a gente vai para o Antigo Testamento, o azeite na palavra de Deus, ele representa o Espírito Santo. E o vinho, que nós podemos entender que é o puro suco da uva, o vinho não fermentado, não alcoólico, ele representa o sangue de Jesus Cristo. Então, quando o texto diz não danifiqueis o azeite e o vinho, está dizendo, volte-se para o Espírito Santo, que te conduz à verdade,
que te abre os olhos para que você volte para a Bíblia, para a doutrina verdadeira, e o vinho representando o sangue de Jesus Cristo, ou seja, somente Jesus Cristo pode salvar. Então aqui nós temos uma amplitude muito grande da palavra de Deus quando nos diz que o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade nos leva a Jesus Cristo, para que através do sangue dele possa nos purificar, possa nos lavar e nos deixar brancos como a neve. Então o texto está nos dizendo que essa cor preta do cavalo, que representa sujeira, né, representa as falsas doutrinas, é com azeite e com o vinho que a gente consegue se purificar. O Espírito Santo e o sangue de Jesus. O Espírito Santo nos conduzindo a Jesus para que através do sangue dele nós possamos nos purificar. Ok? Então assim a gente entende esses símbolos apresentados aí na abertura do terceiro selo. E aqui mais algumas informações. Então, o terceiro selo, ele representa do ano 313 até o ano 538. O que aconteceu no ano 313? Vamos refrescar aí a nossa memória. Foi o ano em que Constantino, o imperador romano Constantino, se converteu ao cristianismo, uma conversão falsa, como nós estudamos lá nas 7 igrejas. E a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, ou seja, a igreja deixou de ser perseguida e passou a se tornar a religião oficial do Estado. Constantino usa essa jogada política para unificar o império, pagãos e cristãos, esse era o objetivo dele. E no ano 538, o bispo de Roma começa a dominar, época de fome e miséria espiritual. Então, esses dois eventos aí, eles começam a, digamos assim, uma transição da doutrina pura do evangelho para uma série de doutrinas falsas, como eu falei para vocês, representadas lá pela cevada, né, que não sustentam. Então, vejam, aqui alguns decretos, através de alguns concílios que ocorreram durante esse período, e começaram a macular o evangelho. No ano 303, então, nós tivemos o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino. No ano 321, decreto para adoração no domingo. Então, o dia de guarda até esse período, ele, na sua maioria, os cristãos ainda guardavam o sábado bíblico. E em 321, Constantino, então, ele assina um decreto para que as pessoas, então, passassem a adorar o dia de guarda, né, se fosse mudado para o domingo, que na verdade é o dia que os imperadores romanos adoravam o Deus Sol, os solis invictus, né? Por isso que o domingo em inglês chama-se Sunday, que é o dia do sol. Então essa história de que nós adoramos nós guardamos o domingo. Eu pelo menos não guardo o domingo, eu guardo o sábado bíblico. Mas a maioria dos cristãos hoje em dia guardam o domingo porque afirmam que Jesus Cristo ressuscitou nesse dia, então o dia de guarda foi alterado para domingo. Mas na Bíblia você não tem um texto sequer que embase essa mudança. Agora, quando você vai para a história, você entende por que os cristãos passaram a guardar o domingo. Nem todos. Deus sempre teve, em todas as eras, um povo fiel que observou todos os seus mandamentos, inclusive o 4º mandamento, o sábado bíblico. Então, no ano 364, nós tivemos o Concílio de Laodiceia, ratificando então a guarda do domingo. No ano 370, começa a se cultuar aos santos. Então, essa prática de você cultuar santos, e hoje, quando a gente pega o calendário, principalmente aqui no Brasil, você tem praticamente todos os dias do ano, você tem um dia para cada santo. E a Bíblia, ela não apoia essa ideia de que alguém, por exemplo, que tenha sido canonizado pela igreja, possa interceder por você no céu. Isso não existe. Somente um pode interceder por você, que é o Senhor Jesus Cristo. No ano de 400, começa-se a oração pelos mortos, outro absurdo, porque a Bíblia nos diz que a pessoa, quando morre, o seu destino já está selado. Não adianta você orar por alguém que está morto.
Porque o fato de você orar pela pessoa que morreu não vai alterar o destino dela. Ou ela morreu salva ou morreu perdida. E no ano de 530 começa o dogma do purgatório. Alguns acreditam que existe um espaço intermediário entre o céu e o inferno, para que a pessoa possa ali se limpar dos seus pecados e depois ir para o céu, o que é outra doutrina abominável. Né? Imagine o fato de você orar por alguém aqui na Terra vai fazer com que Deus mude de ideia e transfira a pessoa do purgatório para o céu. Então, é uma doutrina completamente estranha. Então, aí você percebe como realmente a palavra de Deus, o evangelho, a verdade começou a perder força e começaram a entrar essas doutrinas falsas. Então, chegamos aqui à abertura do quarto selo. Apocalipse no capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: Olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui, o quarto selo representa o período do ano de 538 ao ano de 1517. A partir do momento em que o bispo de Roma, depois que caiu o Império Romano, sai de sendo o imperador e no seu lugar como líder político e religioso fica o bispo de Roma. Nós estudamos isso também no estudo das 7 igrejas. Começa-se então uma degradação total religiosa. As pessoas se afastaram completamente da palavra de Deus, a maioria delas, e aqueles que buscavam a verdade e buscavam seguir a Bíblia eram perseguidos e mortos. Foi quando se instituiu a Santa Inquisição, que era a perseguição da Igreja Romana a muitos cristãos, e muitos deles foram mortos. Aí você entende porque o texto está dizendo que o cavalo amarelo se chamava Morte e o Inferno. O inferno, nós podemos entender aqui, não é um inferno como nós compreendemos na nossa cultura ocidental, tá? Um inferno de fogo, até porque isso na Bíblia nem existe. Mas aqui a gente pode entender o inferno como a sepultura. E o cavalo amarelo significa uma cor pálida, opaca, ou seja, a igreja estava fraca, estava desnutrida, vamos dizer assim, estava raquítica, porque se afastou da Bíblia, se afastou do alimento, do pão da vida que é Jesus Cristo, e começou a ficar fraco, começou a definhar. Veja que várias doutrinas aí, dogmas, tradições começaram a se filtrar assim com muita força durante esse período. Por exemplo, no ano de 998 institui-se o Dia dos Mortos, que é o dia de finados, dia 2 de novembro. Isso é outro absurdo, absurdo total. No dia de finados você tira um dia para orar pela pessoa que morreu. A pessoa quando morre, a Bíblia nos diz claramente que ela volta para o pó da terra. Ela está dormindo, aguardando a volta de Jesus, para que Jesus a ressuscite na primeira ressurreição, se ela morreu salva. Ou na segunda ressurreição, após o milênio, se ela morreu perdida. Nós vamos estudar isso mais para frente. No ano de 1184, institui-se a Inquisição, a perseguição, então, àqueles que procuravam se manter fiéis à Bíblia. 1190, começa a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? A venda de perdão. Você pode comprar o seu perdão. Aí a gente entende por que a Igreja Romana enriqueceu, né? Às custas aí da venda das indulgências. No ano de 1216, institui-se a confissão auricular. O que é confissão auricular? É você se ajoelhar ali na frente de um sacerdote, de um padre, confessar os seus pecados, e o padre ele pede para que você reze ali 10 Ave-Marias, 5 Pai Nossos, e o seu pecado está perdoado. Veja que coisa absurda também isso, totalmente em confronto com a palavra de Deus. Eu mesmo, quando eu era pequeno, eu cheguei a praticar esse tipo de coisa, né? De confessar os pecados para um padre.
nossos pecados nós devemos confessar para quem realmente pode perdoar, que é o Senhor Jesus Cristo. Não deve confessar seu pecado para ninguém. Para ninguém. 1229, proibida a leitura da Bíblia. E 1563, no Concílio de Trento, tradição colocada acima da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus foi deixada de lado, e o que vale agora é a palavra da igreja. O que a igreja diz está acima da Bíblia. Outro completo absurdo. Então, chegamos à abertura do quinto selo. Apocalipse 6, verso 9, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o verso 11: então foi dada a cada um deles uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então esse texto aqui ele está carregado de simbolismos, e é importante a gente entender isso. Quando João ele vê a abertura do quinto selo, essas almas aqui, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, nós entendemos então aquelas pessoas todas que foram martirizadas durante o período da Idade Média, durante a Inquisição, não são almas de pessoas que se desprendem do corpo e ficam vagando por aí. Até porque, como eu falei, essa ideia ela é contrária àquilo que a Bíblia nos ensina. A alma, tem um texto na Bíblia que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, por isso que eu digo que esse texto, nós devemos entendê-lo de forma simbólica. Ok? Aqui no verso 10 está dizendo que eles clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então você veja que João viu essas almas, né? Que aqui a gente pode entender de forma simbólica como sendo aquelas pessoas que foram martirizadas durante o período da Idade Média, da perseguição, da grande tribulação daqueles tempos. Elas estavam debaixo do altar, ok? Porque debaixo do altar, no Antigo Testamento, quando nós vamos ali estudar a respeito do tabernáculo e dos sacrifícios que eram feitos ali nos tempos de Moisés, nos tempos dos reis, né, Davi, Salomão, enfim, até os tempos de Jesus, ainda eram feitos esses sacrifícios. Debaixo do altar era onde era depositado o sangue dos animais que eram sacrificados. Ok? Então, aqui no Apocalipse no 6, verso 11, está dizendo: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Ou seja, essas pessoas estão mortas, repousando, né, no pó da terra, e Deus está dizendo que é necessário que eles repousem por um pouco mais de tempo. Quando diz que foi dado vestiduras brancas, aqui representa a justiça de Jesus Cristo, que é acreditada a eles. E o texto diz que algumas pessoas ainda era necessário que fossem mortas, fossem martirizadas ainda. Ok? Então, para resumir isso daqui, essas almas que João vê debaixo do altar, de forma simbólica, estão clamando a Deus de forma simbólica, assim como quando a gente vai para o livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, e Deus vai ali conversar com Caim, ele diz: o que você fez? Né? Porque o sangue de Abel clama a mim. Ou seja, isso é uma figura de linguagem que Deus estava utilizando, e João ela pega emprestado aqui para utilizar também nesses textos na abertura do quinto selo. Ok? Então aqui, ó, o quinto selo representa então do ano de 1517 até o ano de 1798. O ano de 1517, você lembra, foi o ano em que começou a Reforma Protestante, por meio do monge católico Martinho Lutero, né, quando ele fixou ali as 95 teses no castelo de Wittenberg, e começou então a Reforma Protestante,
Lutero protestavam contra a venda de indulgências, e esse grande período de tribulação, né, o auge ali da perseguição, da Inquisição, porque a partir do momento em que começa a reforma, vem a contra-reforma da Igreja Romana. Então João vê as almas dos santos mártires no altar, requisitando a Deus a vingança pelo seu sangue derramado. E Deus fala, calma, vocês têm que repousar mais um pouco de tempo, porque é necessário que algumas pessoas ainda sejam martirizadas para testemunho do Evangelho. Ok? Então chegamos aqui à abertura do sexto selo. Quando João vê então Jesus Cristo, o Cordeiro, abrindo o sexto selo, sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, 12 e 13. Então você veja que quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 29, ali nós temos o sermão profético de Jesus. Jesus Cristo, ele fala praticamente as mesmas coisas que são apresentadas no Apocalipse. Ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa? É o período da perseguição na Idade Média. Ok? Então, logo o fim desse período, que ocorreu no ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, ali por ocasião da Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi preso na Capela Sistina, em Roma, por ordem de Napoleão Bonaparte. O general Berthier prendeu o Papa. Então, quando o Papa é preso, finaliza-se o período de perseguição que a gente chama de supremacia papal. O Papa ele deixa de ter a supremacia, tanto política como religiosa, então chega-se ao fim o período da grande tribulação que Jesus se refere aqui. Então, após esse período, o que iria acontecer? O sol ia escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, eventos ocorreriam no mundo natural. Todos esses eventos já aconteceram. Existe um vídeo, por sinal, foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal. É um estudo, um vídeo aí que chama O Cordeiro e o Sexto Selo. Se você procurar aí o primeiro vídeo no nosso canal Cidadão Celestial, nós fazemos um estudo aprofundado somente acerca deste sexto selo. Mas todos esses eventos já aconteceram. Veja só, eruditos bíblicos associam esses prenúncios do tempo, do fim, com eventos específicos e notáveis ocorridos nos séculos 18 e 19. Então, esse terremoto aqui, que aconteceu, o grande terremoto, ele ocorreu no ano de 1755 em Lisboa, Portugal, e devastou a cidade. Então, são eventos históricos. Se você pesquisar, você vai encontrar com mais detalhes. No ano de 1780, ocorreu o dia escuro e a lua de sangue, no mesmo dia. E não foi um eclipse simplesmente que aconteceu, simplesmente ficou escuro mesmo. O sol, é como diz o texto aqui, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Aqui está dizendo, o sol se tornou negro como um saco de crina, é como se fosse uma luz que apagou, foi o que aconteceu. E no mesmo dia, se eu não me engano, dia 17 de maio de 1755, ocorreram esses eventos. E a queda das estrelas no ano de 1833. Quando diz queda das estrelas, o evento que aconteceu neste ano, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, foi, na verdade, uma chuva de meteoritos. E aí João, como ele viu, né, em visão, ele utiliza essa figura de linguagem, queda de estrela. Na verdade, não são estrelas, né, e sim uma chuva de meteoritos que aconteceu. E todos esses eventos, nessa época, na abertura do sexto selo, fizeram com que as pessoas se despertassem para o estudo da Bíblia. As pessoas começaram a ver esses eventos. Imagina, 1755, o terremoto. 1798, o Papa. Imagine o Papa sendo preso. Imagina se isso ocorresse hoje. Com certeza ia assustar muita gente. Foi o que aconteceu na época. Depois, 1780, o dia escuro e a lua de sangue, no mesmo dia. Em 1833, a chuva de meteoritos, a chuva de estrelas.
Então as pessoas falam, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo. E começaram a estudar a palavra de Deus. E eu digo para você que hoje está acontecendo a mesma coisa. Essa pandemia tem despertado muitas pessoas a estudar a palavra de Deus e a estudar o Apocalipse. E a Bíblia como um todo. Então, se você está estudando a Bíblia hoje, louvado seja Deus por isso. E Deus possa abrir a sua mente, o seu coração para receber a verdade, para que você assim se prepare para a volta de Jesus. Então, chegamos à abertura do 7º selo. Veja que o Apocalipse, ele faz uma pausa, como se fosse uma pausa estratégica. O 6º selo é aberto, no final do capítulo 6, e aí pula o capítulo 7, e o 7º selo é aberto só no capítulo 8. Por quê? Quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura desse texto. Capítulo 6, verso 17, está escrito o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A ira de quem? No verso 16 explica. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então aqui está falando a respeito da volta de Jesus. E o verso 17 diz, porque chegou o grande dia da ira dele, quem é que pode suster-se? Quem é que vai estar de pé quando Jesus voltar? Aí nós vamos entender isso na semana que vem, quando estudarmos a respeito dos 144 mil, que são aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. E esse 144 mil é um número literal, é um número simbólico? A gente vai entender isso na semana que vem. Então, desde já, não perca o estudo da próxima semana. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Diz o texto em Apocalipse 8, verso 1. Como é que a gente pode entender esse silêncio no céu? Olha o que está escrito em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então por que o céu ficou em silêncio? Porque todos os anjos vão voltar com Jesus. Não vai ficar ninguém no céu. Por isso que o céu vai ficar em silêncio. Durante quanto tempo? Meia hora. Como é que a gente pode entender essa meia hora? Nós temos que aplicar o princípio dia-ano. Eu expliquei para vocês nos outros estudos, e a gente vai reforçar isso. Cada dia profético equivale a um ano literal. Temos alguns textos que embasam esse pensamento. Números 14 e 34, por exemplo, e Ezequiel 4, 6 e 7. Veja o que diz Números 14 e 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias te dei, cada dia representando um ano. Então, em profecia, sempre vai aparecer esse princípio dia-ano. Nós vamos estudar depois os 1.260 dias, que são 1.260 anos, 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias, é o mesmo período. Nós vamos estudar isso depois, mais à frente. Então, aqui a gente consegue compreender, aplicando esse princípio, quanto tempo vai equivaler essa meia hora, porque o céu vai ficar vazio na volta de Jesus. Em resumo, vai dar uma semana. Por quê? 24 horas que dá um dia literal são 12 meses. 12 horas, 6 meses, e assim vai. E aí a gente consegue, então, converter essa meia hora. O texto bíblico, ele nos diz em Apocalipse 8, verso 1, que na verdade é cerca de meia hora, não é uma meia hora exata. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, meus amigos, a volta de Jesus, o tempo que Jesus vai demorar, vai levar para sair do céu com todos os anjos, vir à terra, recolher os salvos e voltar para o céu, vai ser cerca de uma semana. Olha que coisa impressionante. A Bíblia, até isso, a Bíblia nos apresenta o tempo que Jesus vai levar do céu até aqui na terra. Agora eu digo uma coisa para você. Eu quero estar nessa excursão que nós vamos fazer pelo universo durante essa uma semana, cerca de uma semana aí que vai ser o tempo que nós vamos levar da terra até o céu, junto com Jesus e todos os anjos. Imagina, dá para imaginar isso? Que coisa maravilhosa. O grande dia da volta de Jesus se aproxima. Nós precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Quando a gente estuda estes
esses selos e a gente percebe que já foram abertos 6 selos e falta só um, a gente percebe o quanto nós estamos próximos da volta de Jesus. Então, que Deus nos ajude para que nós estejamos preparados para receber o nosso Senhor nas nuvens dos céus, porque Ele está muito próximo de voltar. Que Deus abençoe você. Não deixe de estudar a palavra de Deus, continue estudando, leia os textos com calma, pesquise os eventos que foram apresentados aqui. Ore a Deus para que Ele te dê força para que você continue estudando a palavra e se preparando para a volta de Jesus. E na semana que vem nós estaremos de volta aqui estudando a respeito dos 144 mil e eu espero você. Um grande abraço, que Deus te abençoe.